uma vez estamos nós aqui congregados em meio, certamente todos nós nos sentimos as percepções da presença divina que se faz através dos nossos amigos espirituais, os amigos invisíveis, porém absolutamente ativos e reais em nossas vidas, que nos seguem em todas as circunstâncias, ainda que não só não nos vejamos, talvez nem os conheçamos, os sintamos, mas estão ali sempre. Em momentos como esse, em que aqui nos congregamos, fica certamente mais claro que eles, irmãos nossos, realizam aquilo que cabe a nós também buscar e realizar: a presença divina expressa com clareza em cada fibra do nosso ser, através de nós, fecundando a vida, nos transformando, em verdade, nos fazendo retornar à nossa natureza original, de onde o pecado original, ou seja, a escolha de uma pseudo-separação desta mesma natureza e da presença divina, se fez, nós a fizemos, mas que, quando acordamos, nos propomos e caminhamos nessa busca, retornamos todos ao nosso estado original. Congregados aqui, mais facilmente percebemos esse poder, esse único poder. E aqui nos chega através da dedicação desses amigos, a quem nós agradecemos. Aproveitemos, portanto, esses momentos em que estamos juntos e junto a eles, e nós todos, junto ao Divino, nosso Pai e nossa Mãe celestiais, para que frutos que todos nós necessitamos, possam ser colhidos e, por sua vez, compartilhados pelo amor. E também somos chamados a exercitar aqui, para que um dia isso se transforme num perfume suave, que cada um de nós esparja com a simples presença que hoje aqui, esta casa que o Padre Pio levantou no fundamento do amor, nós todos possamos avançar um pouco mais em consciência, aprender juntos, para realizar juntos. De Antônio de Pádua, aquele que a todos nós deixa a lição sublime da fé verdadeira, da ligação com o Divino, hoje receba a nossa oração de agradecimento no nosso coração. Antônio, tão admirado e tão venerado e tão pouco conhecido. Conta-se que no capítulo do Pentecostes,
quando Francisco reunia mais de 5.000 frades de todas as partes do mundo conhecido. Um frade português recém-convertido a como era chamada por Francisco a religião dos menores, se deixava num canto e, quando foram dadas as tarefas a todos e seguissem conforme o convite do Cristo nos Evangelhos, ide, pregai e transformai, Antônio, pela sua humildade, ficou de lado. E quando sabido foi que era sacerdote formado, pois assim o era, alguém disse: já que este é padre, este me serve, e não temos nenhum. O levou para Monte São Paulo, na Emília-Romagna, a fim de que ali servisse para rezar as missas e cuidasse da cozinha e da limpeza. Assim fez Antônio. Há quase um ano, e no seu tempo livre, se entregava numa caverna desse mesmo monte a sua luta íntima para encontrar Deus, para sintonizar Deus, para ser, como diz o Salmo, as palavras do Cristo, também Deus. Como isso só se alcança na humildade e no amor incondicional, permaneceu calado, até que um dia a visita de superiores eclesiásticos àquela congregação de frades, na falta de alguém para o sermão, por pilhéria, indicaram Antônio para que ele falasse. A partir daí, a palavra divina que falava por ele revelou alguém que se preparara no amor e na humildade para exercer a vontade divina e a fé divina entre os seus irmãos. E nós aqui aprendamos também com ele hoje quanto a fé se nos é chamada ao entendimento e à compreensão. Obrigado, Francisco e Antônio, por nos terem dado esse divino presente. Que a paz que vive em vós possa também viver em nós hoje. Esse casa, principalmente aqueles que estão conosco pela primeira vez, já, sempre. Como sempre, absolutamente sintonizado. Vamos embarcar aqui nesse tema inesgotável, na conversa prévia que eu sempre tenho com o Marco. Hoje nós, por exemplo, vamos ter um slide aqui para a gente analisar juntos. Ele me relembra que esse é um tema inesgotável, tem sido um tema recorrente, mas em 2013 abordamos esse tema por 2 vezes, uma vez em maio e outra em setembro. Acho que já tem um bom tempo para que a gente possa voltar a abordar. Como eu disse, o tema é inesgotável e o aprendizado pode ser infinito. É inesgotável e é na mesma proporção absolutamente fundamental. É uma pena que seja o
tema tão desconhecido. Pode parecer um absurdo, né? Fé, algo tão fácil da gente definir, algo tão fácil de nós, a partir de uma definição, chegarmos a uma conclusão a respeito dela, temos ou não temos. Eu me referia às anteriores abordagens, porque uma delas tinha um tipo de fé, essa desconhecida. Hoje a gente fala da real natureza da fé. Na verdade é a mesma coisa. Eu vou pedir perdão a vocês para estar com uma cola estruturada, porque a gente precisa falar um pouquinho estruturadamente sobre essa coisa da fé, porque ela realmente é desconhecida e mal definida. E o Otto hoje citou uma das grandes luzes que veio ao mundo, aqui no Brasil, no século XIX, XX, que foi o Humberto Roden. Humberto Roden deixa um esclarecimento a respeito da natureza da fé que nós vamos utilizar hoje aqui, do mesmo modo como para Paramahansa Yogananda. E vou me valer também daquilo que eu reputo ser talvez o texto mais lindo e importante que Kardec recolhe para formar a codificação espírita, uma das mensagens mais simples, mais profundas e mais antevisionárias, porque aquelas letras está ali sintonizado, está sintetizado também todo o argumento de trabalho que nós precisamos quando a gente aborda essa coisa tão importante que seja e é a fé. Por isso eu vou fazer algo com um pouco de ordem, para que a gente possa aproveitar isso juntos, porque eu não gostaria de perder nada que nós pudéssemos hoje aqui aprender em conjunto. A gente falou do desconhecimento, e na verdade é isso mesmo. Porque começa pelo conceito. Quando a gente fala ter fé, e ninguém tem culpa disso, isso é um condicionamento cultural. O significado de ter fé imediatamente é relacionado com crer ou uma crença em alguma coisa. Quando eu digo eu tenho fé em Deus, significa que eu estou querendo dizer eu acredito em Deus. E quando eu não tenho fé em Deus, eu não acredito em Deus. Usando Deus como exemplo, isso pode ser aplicado a qualquer coisa. Olha, esse conceito é aparentemente simples, aparentemente sem nenhum maior poder de dano, e aí nos valemos do próprio Buda, foi o conceito que mais dano causou à humanidade na sua história, na confusão em relação ao que significaria e significa ter fé, quando ela é relacionada unicamente a crer em alguma coisa ou não crer. Mas enfim, não são sinônimos, né? Ter fé e crer, acreditar, né? Um verbo que mais especificamente é acreditar. Eu acredito ou não acredito, eu tenho fé ou não tenho fé. Esse erro fundamental ele surge lá atrás, o surgimento principalmente da religião cristã. Ele se propagou, ele se intensificou mais na religião cristã e nas suas ramificações do que em todas as outras. Esse conceito de crença e fé ele foi distorcido basicamente à medida em que a religião cristã tomou vulto, ganhou forma e se estendeu por todo o Ocidente. Fé, né? Eu vou pegar essa minha cola para eu não perder nem um pouquinho daquilo que eu escrevi. Na verdade, essa ligação aí, mais bonita é o pretinho, né? Essa ligação de fé com crer gera naturalmente uma postura em nós passiva. Eu acredito, eu não acredito, eu tenho uma crença ou eu não tenho uma crença. Começamos por aí. Gera um processo naturalmente passivo. Vocês vejam aqui que eu propositalmente coloquei um verbo aqui, e aqui fé é um substantivo. A gente lembrar das nossas aulinhas de português, né? Fé é um substantivo e crer é um verbo. Crença seria um substantivo. Eu propositalmente pus aqui, porque nós fazemos uma ligação imediata com isto. E, na verdade, há algo mais, porque este verbo que entrou aqui,
foi o que distorceu o conceito fundamental dessa história. A palavra fé e o conceito de fé vem do idioma proto-indo-europeu. Na verdade, quando a gente vai analisar as palavras que vieram em conjunto, nós vamos chegar a conclusões muito interessantes que vão nos ajudar nesse trabalho de hoje. Mas fé, como substantivo, vem da palavra grega pistis, e depois foi levado ao latim para fides. São dois substantivos, um grego e um da língua latina, que deu origem às nossas línguas, ao português, ao espanhol, ao francês, às línguas latinas modernas. Aí que está o nosso detalhe importante. Pistis, o substantivo grego, é ligado de forma siamesa a um verbo, pisteuen. Ou seja, quem tem pistis realiza ou verbaliza ou faz se tornar real dentro do nosso plano habitado, do nosso plano visível, coisas. O verbo é isso, né? Quer dizer, o verbo é ação. Pisteuen é o verbo e ele se contrai. Agora veja a dificuldade. Vamos chegar nela. A nossa língua tem a relação com o latim. O grego fica um pouquinho mais para trás. Só que fides tem um verbo. Mas o verbo que gerou, eu vou portuguesar logo, é o verbo fidelizar. E este verbo fidelizar, quando foram feitas as traduções do Evangelho, as primeiras traduções do Evangelho, que saiu do aramaico para o grego, foram grandes, a maior parte deles foi escrita em grego, e daí para o latim, este substantivo e este verbo, pistis e pisteuen, foram trazidos para fides, e fidelizar ficou uma coisa meio esquisita, porque fidelizar, quando alguém pensa em fidelizar, eu fidelizo. Alguém está querendo dizer, quando eu digo eu fidelizo, você fideliza para o cartão, né? Você fideliza para o seu vínculo. Enfim, se bem que isso é um significado bastante importante, mas no primeiro momento, fidelizar passa a ser algo que não tem, na aparência, nada a ver com fé. Por que razão? Quando foi feita essa tradução, esse verbo fidelizar do original no latim, como ele não cabia muito bem, porque na própria língua latina ele não era utilizado com a mesma força que era usada por ele, acharam uma tradução para o verbo latino credere. Então o substantivo fides ficou ligado ao verbo credere, português crer, que tem uma característica, apesar de ser um verbo, muito mais passiva do que pisteuen, e aos poucos foi levando a uma significação de fé que retirava todo o seu poder verbal original e trazia o âmbito único e pura e simplesmente de uma crença ou de algo absolutamente passivo e conceitual, que levou a história de hoje de nós vincularmos ter fé a acreditar. A distorção que isso cria ao longo da nossa caminhada como civilização é inimaginável. Porque no momento em que eu digo você ter fé, você acreditar em alguma coisa, e simplesmente isso, e dentro de você se convencer de que aquele crédito que você está dando é verdade, isto gera uma distorção que foi sendo absorvida pelas religiões organizadas e gerou estruturas, por exemplo, como, vamos fazer um exemplo já, sair daquele, uma coisa bastante aguda, o islamismo hoje. Aliás, hoje, 8 de junho, no nosso calendário solar, se comemora a morte do profeta Muhammad. Ele morreu em 8 de junho de 632 e coitado dele. Se vê hoje o nome dele, acho que a gente deve sempre lembrar disso. Mas o islamismo radical hoje
ele tem uma crença básica que gera essa distorção toda que a gente vê desde que o terrorismo surge. Um islâmico radical acredita que se ele se martirizar, ele vai para o paraíso. Se ele morrer por vontade própria, ele vai para isso. É um absurdo. Mas ele que acredita naquilo, faz com uma convicção atos por acreditar em alguma coisa. Isso nada tem a ver com o conceito original e substancial de fé. O cristão radical, para a gente não apontar só no islâmico, nem tão radical assim, a gente vai saindo, porque o radicalismo são coisas mais agudas. No cristianismo não tem tanto, mas as nossas crenças nos levam a atitudes e atos que são pouco eficazes. Um cristão católico, por exemplo, pode acreditar que se ele for à missa todos os domingos, comungar, que este fato, por ele acreditar que isto seja uma verdade, o levará ao céu, ou, enfim, se ele não fizer, terá uma outra consequência. E a gente pode ir de religião em religião. Por exemplo, hoje, o espiritismo que se vai se transformando numa religião, possui também essas distorções naturais dessa percepção humana de desentendimento do que seja a fé e de uma conceituação de fé completamente errônea. Por exemplo, há espíritas que acreditam que, já que ele acredita em karma e tudo mais, o que ele precisa é ao centro tomar um passe. Então ele vai lá, toma o seu passe, fica bem, recebe aquela energia, vai para casa e acreditou que aquilo ali fez algum tipo de coisa boa para ele. Ou seja, algo conceitual e completamente passivo. Esse conceito distorcido de crença, portanto, ele foi absorvido pelas religiões organizadas e a partir daí gerou todas as distorções que nós temos e pior do que gerar as distorções, colocou um véu sobre o conceito verdadeiro, a significação verdadeira, a substância daquilo que seja fé, de que é fé. Portanto, nesse estado estamos hoje. O fato de ter fé está vinculado somente ao ato ou à atitude de crer em alguma coisa, e não ter fé significa não crer. Se eu sou islâmico e creio em Allah e creio absolutamente naquilo que ali está escrito, eu posso acreditar que se eu vou me martirizar, eu vou para o paraíso. Mentira. Ou se eu sou, por exemplo, um cristão protestante, eu posso acreditar que se eu aceito que Jesus se sacrificou por nós e a partir daí eu estou salvo, essa crença é uma crença passiva e morta. Se eu sou um judeu praticante completo, as 631 mitzvot mecanicamente, e acredito que aquilo me dá algum tipo de crédito, e se eu não cumprir, mecanicamente que seja, eu não tenho, eu estou dentro desse âmbito. Mas isso não tem nada a ver com fé. Vou olhar minha cola agora para ver se eu não pulei nada na primeira página. Portanto, aqui está escrito no rabisco por mim, a gente ter fé significa para a maioria crer passiva e condicionadamente em um Deus externo, em santos, em qualquer coisa. Crenças passivas. A fé ficou ligada às religiões, é mecânica. Deus vai castigar se eu acreditar, se eu deixar de acreditar, vai me dar um crédito se eu acredito ou se eu não acredito. Superficializamos a nossa percepção da fé. Muito bem. Já passei por aqui. Mas é algo muito importante. Isso gerou, no momento em que ter fé significa acreditar, na maior parte das vezes cegamente em algo, gerou uma antítese muito ruim. Dentro dessas distorções todas, há uma antítese que faz muito mal entre fé e razão e, por conseguinte, entre fé e ciência. Por este conceito de fé estar atrelado a uma crença ou não crença em alguma coisa, quase sempre condicionada, cega, determinada por um preceito que eu não entendo, que eu, ao admitir aquilo, ou acreditar naquilo, absorvo aquilo de uma forma inquestionável, esse conceito superficial levou à antítese.
principalmente a partir da Renascença, quando a inteligência humana, a sua percepção, o conhecimento da ciência, o surgimento das filosofias todas pela evolução do próprio homem, né, criou um conceito de razão, revivendo o conceito racional que tinha sido sepultado pela Idade Média, nascido na Grécia. Enfim, essa antítese aqui, ela tem um problema muito sério, porque gera problemas, inclusive, dentro daqueles que têm um caminho espiritual mais esclarecido. Porque mesmo pessoas muito esclarecidas não compreendem perfeitamente, não compreendendo perfeitamente o que seja fé, levam esta antítese a ser desenvolvida. Por exemplo, conceitos tais como, né, eu preciso de uma fé raciocinada. Ou eu preciso de uma fé, você já deve ter ouvido isso, que seja capaz de enfrentar a razão. Eu vou escrever isso tudo aqui. A razão. De enfrentar ou de se justapor à razão em qualquer tempo. Isso aqui não está errado. Isso aqui surge, porque esta antítese de fé e razão, fé e ciência fica tão grande. Assim, olha, eu tenho que ter fé, e esta fé, esta minha crença, ela tem que estar pronta a enfrentar os avanços científicos, ela tem que estar pronta a enfrentar os conceitos racionais, de quaisquer que eles sejam. Só que fé raciocinada e fé capaz de enfrentar a razão, por mais que seja compreensível a existência desse tipo de atitude, de conceitos, porque imagina o seguinte, né? Vamos ao exemplo do espiritismo, onde isso aqui foi muito usado. Kardec, ele vivia numa selva, verdadeiramente uma selva de pensamentos e conceitos. Quando ele começa com o seu trabalho, ele estava no século XIX, parado de teorias materialistas, parado de coisas que faziam uma antítese entre espírito e matéria. Naquela época era claro para as pessoas que matéria era uma coisa, espírito era outra. Que ciência era uma coisa e fé era outra. Esta fé que nós estamos falando, lembrem bem, para a gente não perder o conceito. É o conceito fé-crença. Não o conceito inicial, original grego, da pistis, pisteu em verbo, a gente vai botar ele daqui a pouco, foi transformado em algo sem verbo e que incorporou um verbo acessório, credere, que não tem a significação verdadeira do que seja fé. Quando Kardec encontrou aquele mar, ele precisou trabalhar com a fé e realmente ser contraposto o tempo inteiro pelos cientistas, pelos filósofos materialistas. Esse conceito precisou ser usado. Mas vejam como ele, nós vamos procurar ver, se Deus quiser, ao longo dessa conversa, como ele não é errado, mas que ele é incompleto e foi necessário só especificamente, continua sendo necessário hoje, mas foi especificamente necessário no momento histórico, quando surgiu a percepção da realidade da vida espiritual, sem estar contraposta à realidade da vida material. Muito bem. Essa história toda de contrapor fé, a ciência, fé, a razão, de definições a respeito de fé, perdem contato com o verdadeiro significado do que seja fé. Que é onde a gente vai tentar buscar agora alguns parâmetros de trabalho em conjunto. Vamos lá. Ver se eu pulei alguma coisa aqui da minha. Tá. Muito bem. Se fé, pistes, está ligado a um verbo, eu não falei para vocês ainda o que esse verbo significa, certo? A gente falou de crença o tempo inteiro, de crença, mas a abóbora não vai rolar, né? Eu gosto muito de abóbora, mas eu gosto. Ah, tá bonito. Vamos voltar ao conceito original grego para nos ajudar. Assim não é ver. As mais? Dá para ler. Ah, não, vermelho. Não. Pistes e o verbo pisteu,
Cristo aí. Significa o seguinte, olha só que significado fantástico, e olha só o que a gente perdeu ao longo desses muitos séculos. Lembra da história do Fidelizar? A gente vai resgatar aqui. Significa sintonizar, significa, deixa eu pegar exatamente aqui para não perder ninguém. Sintonizar, aderir. E aqui tem um cuidado, aqui tem uma armadilha, porque aderir tem também uma tendência, você vai aderir a alguma coisa. Aderir no seu sentido mesmo, grudar, né? A aderência, uma cola que seja forte e inseparável, é o que está significando a este verbo e a este conceito de pistos. Sintonizar, aderir e, por consequência, unificar. Quando eu tenho fé, e agora estamos falando do conceito real, e realizo este verbo, eu estou me movimentando numa sintonia, numa aderência, numa unificação, quando isto é muito intenso, em relação a alguma coisa. Lembre-se que nós falamos num conceito geral de fé. Não estamos falando necessariamente num conceito de fé em Deus, ou fé numa religião, ou fé num conceito geral. Muito bem. Se este verbo me leva a sintonizar com alguma coisa no primeiro momento, eu só posso sintonizar com aquilo em que eu, mais uma vez surgiu, o conceito de sintonizar, que é o mesmo que vai levar ao substantivo de ressonância ou consonância. Se eu começo a me sintonizar com alguma coisa, eu preciso estar na mesma frequência daquilo. Aqui nesse exato momento estão passando bilhões de ondas eletromagnéticas. E se nós tivermos algo capaz de sintonizar com elas, eu posso pegar desde a TV Globo a uma rádio da China ou da Índia, uma transmissão de um rádio amador. Nesse exato instante, como nós não temos à nossa disposição nenhum aparelho capaz de fazer essa sintonia não ocorre. Não significa que ela não exista. O fato de eu sintonizar através da fé com alguma coisa me leva, se eu aumento esta intensidade, à aderência e, por fim, me leva à unificação, tudo baseado no conceito da ressonância. Lembremos, olhado no âmbito geral. Agora eu vou chamar a Valéria para a gente. As 3 últimas páginas são importantíssimas. Mas nós vamos colocar agora os nossos slides. Nós podemos analisar juntos. Se a Valéria estiver lá embaixo, ou o Michael, por favor, eu solicito que a gente abra os slides aqui, que vai ser a tal mensagem que eu falei no início, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec recolhe e lança, talvez muito consciente. Kardec foi um espírito de uma elevação, aquele conjunto que a gente chama de Consolador, que trouxe ao mundo no século XIX uma pleiade de espíritos em todos os campos do conhecimento humano. Né? A gente está aqui falando de Maharishi Maharaj, Swami Teswa, o próprio Paramahansa Yogananda, que aqui está, e tantos outros, tantos mestres, tantos santos católicos. Kardec é um desses componentes dessa pleiade, uma missão importantíssima, fundamental, de entrar naquela selva que era o pensamento ocidental, cristalizado pela visão essencialmente materialista, para mostrar o seguinte: não é negação da matéria, o Espiritismo basicamente diz isso, não é negar a matéria, é fazer com que a matéria encontre a ressonância com o espírito, se harmonize, se sintonize numa. O verbo unificar leva a um substantivo, unidade.
E aí aparece essa mensagem que a gente puxa do livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Não sei se acho que é melhor eu ficar aqui, não atrapalho menos. Pode pôr, por favor. Tá difícil de ler para trás, né? Então vamos fazer aqui. Usando o significado acreditar, tenham fé, porque eu lerei aqui, não vejo o que está escrito lá. E nós vamos sublinhar algumas partes bastante significativas e importantes para nós. Essa mensagem está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos dizer que em cada edição é uma página. Mas ela está no capítulo específico em relação à fé, assinada por um espírito que diz apenas um espírito protetor, não usa o nome, e é no ano de 1863, foi dado em Paris. Kardec trabalhou com 3 ou 4 médiuns, nisso, a irmã Foucault, as filhas, esqueci o nome agora, das Constantino, enfim, eram quase todas meninas, adolescentes, os médiuns originais desses textos do Kardec. E vejam pela profundidade, nós estamos tratando de um assunto muito sério. Kardec é absolutamente rigoroso na escolha das mensagens. Ele preferia, como ele dizia, isso era preciso, né, negar 10 mensagens corretas do que aceitar uma que pudesse ser taxada de imprecisa. Muito bem, vamos lá. A fé humana, a fé divina e a fé humana. Eu vou ler aqui, vou parar nos textos que eu acho importante que a gente estude, veja juntos. A fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. Eu vou parar muito, tá? Então, por isso que nosso trabalho basicamente hoje vai centralizar-se nesta mensagem. Olha, só essa frase já fala para a gente o seguinte: um sentimento que nasce com você e que ele fala e ele diz sobre o destino futuro, ele esconde dentro dessa frase muitos significados. E o maior e mais importante deles, o destino futuro, e aí eu vou me valer dos outros mestres também. Aqui na casa a gente tem essa vantagem. Poder falar do Kardec, poder falar do Evangelho, ao mesmo tempo, né, ou de outro mestre. O destino futuro do homem nada mais é do que, eu vou botar aqui no canto, realizar Deus em si. Ora, se a fé é um conceito que nós trazemos inato dentro de nós, que não nasce só nessa encarnação, e realizar Deus dentro de si, essa frase já diz que o destino futuro, na verdade, é um destino que nós todos vamos. É a consciência que ele, o homem, tem das suas imensas capacidades. A palavra consciência posta também aí, certamente, com uma intenção fundamental. Lembre-se que nós falamos que o conceito de fé, fides, ligado a credere, leva a um processo condicionado. Todo processo condicionado, ele basicamente é inverso ao processo consciente. Quando alguém vai ao médico e o médico dá uma pancada no seu joelho e ele faz assim, ninguém pensa: o meu joelho vai chutar. Não sei que a gente quer enganar o médico e ajudá-lo. Mas naturalmente é um reflexo condicionado em estruturas cerebrais que vai ser o motivo daquela reação. Isso é um exemplo simplório, porque existem condicionamentos muito mais complexos dentro da nossa vã imaginação. Nós somos seres basicamente condicionados. Nós agimos por condicionamentos culturais, enfim, específicos. A gente hoje é condicionado por quase tudo e reagimos condicionadamente às estruturas que nós nos defrontamos desde que nascemos. E aí o Espírito Protetor vem e diz assim: é a consciência. Ou seja, tudo que nós temos que buscar é estar conscientes e não condicionados. É a consciência que ele, o homem, tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força da sua vontade ativa. Está tudo escrito ali.
Tenham fé. Olha, está só dizendo isso. Tem um germe depositado. Dentro de nós, quase todos nós, ele está adormecido, porque para nós fé continua sendo acreditar em alguma coisa ou não acreditar, continua a ser algo que se contrapõe à ciência, que se contrapõe à razão. Tem até aquela frase, a fé sem a ciência é manca, a ciência sem a fé é cega. São antíteses que nós vamos, se Deus quiser, no final da nossa conversa, entender que não tem muito mais valor do que tiveram naquele primeiro momento, como uma britadeira vai quebrar uma rocha, né, de um conceito condicionado há tantos séculos. Até o presente, continua o Espírito, a princípio adormecido, e que lhe cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força da sua vontade ativa. Entra aqui um outro conceito em ação, o conceito da vontade. Yogananda nos fala, e isso ele vou botar tudo aqui, essa miscelânea aqui, eu não quero apagar as outras coisas. A vontade ativa, olha que coisa interessante. Recomendo para todo mundo esse livrinho aqui do Yogananda chamado A Lei do Sucesso. Então, é um opúsculo que faz um excerto de uma palestra dada pelo Yogananda, das muitas que ele dava. Né? Eu acho que está tendo até um filme agora que mostra o Yogananda em atividade, ele era um sujeito bastante intenso. Esse livro diz o seguinte: a vontade é o dínamo. A vontade mecânica é o uso irrefletido da força de vontade. A vontade consciente é uma força vital que acompanha a determinação e o esforço. Um dínamo que deve ser sabiamente orientado. À medida que você exercita a vontade consciente em vez da mecânica, deve certificar-se também que a sua força de vontade está sendo usada, aí ele desenvolve, né, construtivamente, não para propósitos nocivos ou aquisições inúteis. É um belo, isso aqui para quem quer aprender a usar, está aqui o Espírito Protetor dizendo em 1863, o Yogananda vai fazer essa palestra no início do século XX, sem contato aparente, aliás, pelo contrário, o Yogananda, quando encarnado, não gostava do que ele acreditava ser o Espiritismo, porque ele tinha um contato com o Espiritismo americano. Né? Eram os médiuns que cobravam pela fenomenologia e tudo mais, então para ele o Espiritismo era um pouco aquilo. Né? Hoje ele sabe que não. Né? Mas enfim, mostrando que tudo está ligado, que tudo tem a mesma origem, esse conceito que está lá na mensagem é o mesmo que o Yogananda está falando. Ou seja, força da vontade ativa. A força da vontade, a vontade ativa, igual você agora. Folhas, porque me querem. A vontade ativa é um combustível deste verbo pisteuem, ou deste verbo. Eu agora vou usar um verbo em português que é melhor do que crer. Tem uma origem que a gente pode quase que ligar a isso. Ter fé é fazer. A origem etimológica do verbo fazer vem de fatio, latim, mas há uma ligação que nós podemos remontar. Alguns etimólogos levam a ideia de que se possa remontar ao grego original pistes. Fazer. Fé e fazer são, portanto, algo muito semelhante, e para que você possa fazer acontecer, a vontade deve ser ativa. E os propósitos, o Yogananda dizia que a gente toma cuidado com eles, porque a força é verdade. Continua lá em entidade, senão a gente vai. Se eu puder, eu tentei falar cada palavra aqui, vamos sintetizar. Até o presente de 1863, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso. Falamos aqui. Porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca. Mas apenas viram nele o chefe de uma religião. Verdade. Jesus, quando apresenta a sua vida e realiza as coisas, é algo tão diferente do que as religiões o transformaram, não, que não conseguem transformar, mas o apresentaram depois, séculos e séculos depois. Nós hoje nos condicionamos a ver assim. Esta visão de Jesus como um chefe apenas de uma religião não mostra Jesus como alguém que traz uma alavanca poderosa, de vontade ativa,
significada pela fé, na sua real substância, no seu real sentido. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou, por esses mesmos milagres, o quanto pode o homem quando tem fé. Primeira pergunta que a gente faz para nós, né? A gente tem? Ou seja, quando tem a vontade de querer e vai aparecendo outra palavra aqui, importante para nós. A vontade de querer, o que eu faço agora, gente? Aqui, nesse cantinho. Vou tentar colocar. Não, vou pôr aqui embaixo significar. Tem a ver. Certeza. Vou ler de novo. O quanto pode o homem quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Eu vou conectar logo. Acaba lá. Jesus viveu na Palestina. Jesus era judeu, viveu dentro do contexto do judaísmo e utilizou todo o momento a palavra fé, não em grego, mas uma relação muito direta com o grego, no aramaico e no hebraico. A palavra que foi usada por Jesus tem muito mais relação e tem relação significativa com certeza do que qualquer outra coisa. É a palavra emuná. Jesus, nós vamos ver aqui depois, talvez o que ele mais tenha dito, talvez tenha sido uma das palavras que ele mais tenha usado, tenha sido a palavra hebraica, aramaica, emuná. Aqui está na mensagem. Quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres, pergunta os outros. E o que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e se compreendem completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. Vejam, essa mensagem é de 1863, ela deixa aqui então transparecer a luta hercúlea e titânica que Kardec teve com os cientistas da época que acreditavam que a matéria era matéria, o espírito era o espírito, que as duas coisas eram separadas. Kardec precisava mostrar com clareza, colhendo as mensagens espirituais que vinham, para mostrar com clareza que nada disso era verdade. Desculpa. E ele fala sobre o espiritismo e o magnetismo. Eu acrescento mais, naquela época a física não ajudava em nada. A física naquela época era uma física newtoniana, em que as coisas eram o que eram, as coisas eram coisas, as ondas eram ondas, a matéria era matéria, o que não era matéria não era matéria. Para a física de hoje, há muito mais perguntas do que respostas. Essa divisão entre espírito e matéria já acabou há muito tempo. A gente sabe disso, né? O nosso tema aqui, não vou ficar. Ninguém me tira a voz hoje aqui com essa putaria. Isso aí, o pão faz em fé, não vou tirar, e um clavinho para ajudar. Tem uma história, só para a gente relaxar um pouco. Rocha Lima tinha uma história. Rocha Lima foi um homem de fé aplicada, talvez o que eu tenha conhecido de perto, mais verdadeiro, mais intenso. E conta-se uma história, Paulo Rui pode confirmar, que no início dos trabalhos na casa dele, ele reunia as pessoas. E depois, com o seu jeito de receber, ele fazia questão de levar todas as pessoas em casa dirigindo o seu carro. E aquilo, ele botava as pessoas naqueles carros americanos que se importavam naquela época, e ele dirigia sempre muito lentamente, dizem as más línguas, muito mal. E um belo, ele ia quando pegava o trilho do bonde, então ele ia no trilho e não saía mais. Um belo dia o pneu fura. E era noite, já porque os trabalhos iam até altas horas da noite. As pessoas saem, a rua deserta, e o Rocha Lima diz assim: vamos orar, meus irmãos, vamos trocar o pneu, fé absoluta, nada nos acontecerá. E aí alguém, que eu não me lembro o nome, diz assim: Rocha Lima, deixa eu dar uma ajudinha aqui na frente, tira um trabuco desse.
Aqui está a nossa fé. Bom, não é preciso dizer que o sujeito foi altamente repreendido e vai embora com o seu trabuco daqui, que a gente não precisa dele. O caso do Bravo me fez lembrar essa história. Eu acrescentaria espiritismo, magnetismo e física. Se explicam hoje os milagres pela física. Alguns deles. Hoje a física sabe que a matéria é tão transparente quanto é o espírito, que as duas são as mesmas, a única coisa. Não há diferença nessas realidades. A realidade espiritual e a realidade material são uma só. Portanto, nós, quando estamos aqui, estamos imersos no mundo espiritual. Não precisamos encarnar para ir para o mundo espiritual, para viver a espiritualidade. A gente pode fazer isso aqui, agora, nesse exato instante. Aliás, voltando a Kabbalah, a visão da Kabbalah é esta: espiritualizar a matéria e materializar o espírito, de maneira que as duas coisas sejam uma só. Vai aquela nossa estrutura de unificação. Bom, aí ele vai no tempo. A fé humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir a sua meta. E essa certeza, volta a palavra certeza, lhe dá uma imensa força. Isso muito antes de todos os conceitos de pensamento positivo, né, que foram surgindo depois se alargando, também com as suas deficiências. O homem de bem, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé, na certeza da felicidade que lhe espera, a força necessária, e aí então se realizam os milagres da caridade, do devotamento, da renúncia, enfim. Com a fé não há tendências más que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados somente como milagres. Eu repito, o Espírito diz: a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si, mesmo em si mesmos, que trazem em si mesmos, e se quisessem pôr sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas, inatas no homem. Olha só que coisa interessante que ele diz aqui. Naquele momento ele separa esse conceito em dois, em humana e divina. Eu acho que um dos grandes trabalhos do nosso novo século, dessa nova concepção de espiritualidade, e ninguém se assusta, porque o próprio Kardec deixou muito claro o caráter evolutivo do seu processo de entendimento, é compreender que, se fica claro que pode existir, lembra que a gente estava falando em termos conceituais, eu posso ter fé, eu posso acreditar em alguma coisa, eu posso movimentar a minha força, esta força inata, em relação a um objetivo. Não precisa ser ter fé para movimentar esse objetivo e me sintonizar com a natureza divina. Eu posso me movimentar para realizar um propósito humano, por isso. Ou posso me movimentar para realizar puramente um propósito ligado ao conceito da divindade. Mas qual é a pedra de toque? Qual é o grande conceito da nossa era? É exatamente a unificação desses dois conceitos de fé, humana e divina, aparentemente separados, como uma única e só estrutura. Digamos assim, a fé do terceiro milênio é aquela que traz a natureza divina para a natureza humana, puxa aquilo que vem do alto e eleva a natureza humana, a natureza divina, num ponto de encontro onde esta sintonia, esta aderência levam a uma unificação
A palavra-chave desse processo, escrito em 1863, nos dias de hoje, 2015, é esta unificação, onde não há mais espaços para a separação entre o que seja divino e o que seja humano. Porque isso iria de encontro a toda a conceituação moderna do que seja a divindade. Eu não posso acreditar que a divindade esteja separada do mundo. O que eu posso entender é que a nossa visão distorcida criou esta separação aparente. A divindade não está separada do mundo. Ela está tão dentro do mundo e em tudo como sempre esteve. O que nós precisamos é abrir os nossos olhos para entender como e a partir daí realizar esse processo, e esse grande processo, movido pela vontade, que é o combustível, é o motor da fé, nos leva, quando pensamos em unificação, a alguma coisa que parece uma heresia, quando dita ou ouvida ou entendida numa primeira orelhada, mas que é, a partir dessa percepção de vontade como combustível de fé. Se a vontade é humana, vamos só voltar um pouquinho aqui, esse combustível é humano e é finito. Mas se a vontade é divina, esse combustível é divino e infinito. Então nós precisamos, quando queremos ter a verdadeira fé, sintonizar a nossa, vamos chamar assim, a nossa vontade, a nossa fé, o nosso ser por inteiro, sintonizar com a natureza divina. Isso significa a unificação de estados que têm até agora sido separados. Na hora que eu faço essa sintonia, está escrito aqui na mensagem, nós somos capazes de fazer prodígios. Quando eu uso só a fé na natureza humana, eu posso fazer um grau de prodígio, mas esse combustível é finito. Se eu uso a energia divina, eu estou usando um combustível infinito. Mas só que para usar esse combustível infinito, tem alguns movimentos que precisam ser realizados por nós. Então, agora vamos para lá. Temos bastante tempo hoje, graças a Deus. Vamos ver se eu pulei alguma coisa. Aqui. Sintonia com o divino, transforma a vontade humana na vontade divina. É importante aqui, eu não falei. Transformar a vontade humana, sintonizar a vontade humana com a vontade divina, pode levar também a uma distorção muito comum, que a gente tem mania de fazer, derivada desta percepção do crer como algo passivo, ligado simplesmente ao fato de que, bom, eu creio ou não creio em Deus, ou não, se existir Deus ou em alguma coisa. Gera uma distorção muito ruim, que é uma passividade e um entendimento de que a vontade divina, de que Deus, na verdade, seja algo muito distante da gente. E que a vontade divina seja algo indefinida e certamente nada tendo a ver com a nossa. Ok, nesse estado não tem mesmo, mas quando alguém procura entender a vontade divina como algo, há uma tendência que é perigosa da gente fazer assim, ó: seja feita a tua vontade, e eu estou me rendendo a uma vontade divina. Na verdade não é nada disso. É uma distorção profunda de conceitos. Ah, mas então Deus não tem vontade, o nosso ego tem ou não tem vontade. E quando essa rendição a essa suposta vontade divina se dá desta forma passiva, eu não estou fazendo nada que seja diferente de você se deixar levar por forças que podem tomar a aparência de forças divinas, mas que nada tem a ver com elas. Esse conceito, render-se passivamente e dualmente a uma suposta vontade divina, não é e não tem nada a ver com ter fé. Ter fé, no final das contas, vamos voltar àquele conceito que pode assustar. Ter fé, sintonizar, aderir, movimentar a nossa vontade em direção da vontade divina. E ao fazermos isso, nós estamos trazendo a nossa natureza a se tornar una com a natureza divina. E o que tem na natureza divina? Todo mundo sabe. Não é preceito religioso.
Na natureza divina existe o amor incondicional, existe o absoluto não julgamento, existe o absoluto estado de consciência plena em relação a tudo, de modo que nós não temos mais a percepção dualista de bem e de mal. Para Deus não há esta divisão como nós a entendemos. É um outro capítulo à parte. Jesus usou uma frase muito clara para dizer isso. Deus é como o sol, brilha sobre justos e injustos. Não faz divisão de pessoas. Ora, esta unificação nos faz... Agora precisamos voltar àquela história que vai aparecer uma heresia. Posso apagar isso aqui? Não. Se posso apagar isso aqui, me lembrou das coisas. A gente fala, como a gente é condicionado, né? Você lembra dos professores primários? Posso apagar isso aqui? Nada a ver. Ninguém comemora. O nosso destino vou botar o atenuante aqui, ó. Eu podia tirar essa aqui. Mas agride um pouco a nossa visão condicionada, tornar-nos Deus. Isso pode parecer algo de um lance vaidoso absoluto. O ego, quando nos domina, ele não quer ser Deus, ele quer ser um Deus. Separado de tudo e que controle tudo. Ser Deus é diferente, passa por um outro caminho, que é esse caminho que nós estamos falando, da fé, como motor da vontade de aderir a essa vontade, de unificar com a vontade divina, sem que seja uma rendição passiva, mas uma absorção consciente. Yogananda fala disso com muita propriedade. Ele diz: uma das formas de atingir isso é pela meditação. Porque quando eu medito e oro simultaneamente, o meu processo de percepção da vontade divina vai se tornando claro, eu vou passando a ser como Deus. Como é que é ser como Deus? É amar incondicionalmente, é não julgar, não precisa perdoar. Perdão é o primeiro passo. Mas no momento em que eu movimento essas forças dentro de mim, nós vamos nos tornando como Deus, em um entendimento mais profundo, nós vamos nos tornando Deus, porque essa foi e é sempre a nossa verdadeira natureza. Nós somos deuses. Mas não deuses vinculados ao ego, que querem controlar, querem dominar, querem destruir. Não é esta a concepção quando se diz somos deuses. A percepção de somos deuses é estarmos ligados a Deus e, portanto, entendendo a presença divina nas mínimas coisas, em tudo, em todos os momentos, em tudo aquilo que fazemos. Eu posso ser Deus a cada mínimo ato. No ato aparentemente menos divino, menos sagrado, a presença divina pode estar ali, através de mim, eu digo de mim, e de todos nós. Quando eu me torno, em inglês tem uma expressão, eu pus aqui, turn out to be, tornar-se. Eles usam essa expressão idiomática, turn out significa o seguinte: aquilo que está dentro, lá em casa, eu passo a expressar. Turning out, eu torno, eu boto para fora, aparentemente, mas eu expresso com plenitude o meu ser divino. Tornar-nos como Deus é o nosso objetivo, e quando nós fazemos isso, vamos voltar para a mensagem. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem, que é isto, tornar-se como Deus, por essa identificação, e passa pela percepção do que seja a consciência divina, e portanto do amor incondicional, e portanto do não julgamento, da outra antítese da fé, que aqui nós vamos tocar rapidamente já, se nós tivéssemos essa consciência da força e quiséssemos dispor a sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios. Mas não passam do desenvolvimento de um dom que é nosso, sempre foi, jamais deixou de ser. Bem, há uma outra antítese. Fé, ela está, portanto, em antítese ou em contraposição, não
a ciência, nem tampouco a razão. Porque esta fé que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com não ter força, a razão, a ciência. Eu posso ser um belo cientista. Hoje, então, por mais facilidade, em 1863 era muito difícil de entender isso. Vou repetir. Tem sentido que está posto. Fazia sentido a gente, olha, eu preciso de uma fé raciocinada, de uma crença raciocinada. Mas a fé que nós estamos falando aqui, eu repito mais uma vez, não é restrita ao sentido de crença. Eu preciso de uma fé, não do conceito da crença, mas da fé, do motor, da vontade, da força que move o nosso ser em direção à realização, a fazer. E aquilo que se antitetiza a fé não é a descrença. São dois conceitos. Primeiro, é claro, é a dúvida. Portanto, a palavra iluminar e certeza são postas e Jesus, quando fala ao seu apóstolo Tomé, de que era, você viu e acreditou. São usados dois verbos no original grego. Quer dizer, o nosso grande mestre Carlos Mastroianni. Você viu e acreditou, mas melhor são aqueles que não acreditaram, mas tiveram fé e viram. Porque também tem o terceiro caso, aquele que vê e ainda assim não acredita. Podem ter certeza que é muito mais comum do que parece. Sábado de segunda-feira passada, o Paulo César Frutuoso falou aqui de um grande cientista chamado Charles Richer, que foi um dos que mais lidou com as forças espirituais, descobriu, definiu a palavra ectoplasma e que trabalhou com diversos médiuns, um dos fenômenos mais convincentes, com todas as contenções contra a fraude, saía absolutamente crente, né, de que tinha visto alguma coisa espiritual. Ele mesmo dizia, eu acordava no dia seguinte e tinha 500 hipóteses na minha cabeça para explicar aquilo, dizendo que aquilo não tinha nada a ver com a força espiritual. Então, há muita gente que vê e não acredita. Portanto, ter fé, acreditar, é algo que vai muito mais profundo. A antítese, portanto, é dúvida. E a outra palavra que antitetiza a fé é medo. Dúvida e medo são uma dupla cruel que nos fazem, eu não sei qual é o pior, acho que os dois são irmãos siameses, é a mesma, são duas cabeças do mesmo corpo. E a gente tem isso, infelizmente, condicionadamente desenvolvido ao longo da nossa caminhada espiritual. O medo nos toma, a dúvida nos sacode, e quando isso acontece, a fé deixa de ter o seu poder, ela se esconde novamente, essa capacidade volta a ficar oculta, volta a ficar submersa, não possui, a partir da vontade ativa, o seu poder absoluto e único. Os grandes mestres falaram, agora nós vamos voltar aqui. Vamos chegar lá. Não precisa nem usar o meu. Eu posso dar o que foi infinitamente e é infinitamente. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou realizar Deus em si. Ressonância, vontade ativa. Tem uma pergunta aqui, para ver se a gente entendeu. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é uma pergunta. Perigosamente o tempo se aproxima. Isso aqui, lembra aí do Humberto Roden, que falou que um dos grandes terrores foi essa conceituação de transformar o verbo pisteuen, de fé, no verbo crer. A pergunta que eu faço, para que a gente responda juntos, então, seria o seguinte: a fé salva? Salva. Gostei de ouvir um sim ali. Eu? Mas se o sim existe, por que ela salva? Porque, vejam o seguinte, salva de quê? a fé salva. Se eu entendo a fé como crença, ela vai ser entendida como salva, ela salva, se eu acredito, por exemplo, vamos ver os cristãos evangélicos. Distorcendo um pouco o que Lutero tentou reler em Paulo,
trazem o conceito da salvação pela fé, trazendo esse conceito de fé para um sentido claro de crença, de aceitação passiva. Eu acredito em Jesus, eu aceito Jesus e, portanto, estou salvo. Nós vamos ver que as nuances dessa história vão muito além disso, porque nós vamos ver mesmo dentro do meio evangélico aparecer esta outra, a fé verdadeira, que não é apenas esse conceito. Ora, esse conceito trazido pelas religiões, pelas teologias, distorcidas a partir desse erro original de separar crença e fé, de distorcer, faz com que a gente anteponha fé e obras. Aí aparece aquele conceito da fé sem obras é morta, que é válido para um determinado momento, mas quando a gente realiza aquela unificação que está aqui proposta para a verdadeira fé, nós vamos começando a perceber que no nível mais profundo, fé e obra são também duas irmãs siamesas que não podem se separar, porque quem tem a verdadeira fé está agindo o tempo inteiro. Fisicamente, com o seu corpo físico, agindo com o seu pensamento, agindo com a sua atitude. Já dizia Krishna, Arjuna, ainda que não haja, você está agindo. Quem tem fé e se movimenta por essa força, ele realiza uma obra permanente. Portanto, a resposta se a fé salva, eu diria que sim, você pede uma dica e eu vou para Jesus. Olha. Essa restrição é terrível. Jesus, ele fez, na sua passagem, permanentemente alusão a esse conceito de fé que nós estamos falando. Vamos apagar de novo, deixar tornar-se como Deus e dizer que fé, sim, salva, mas que fé é essa que salva? Não é aquela fé, eu aceito isso, pronto. A fé que salva, eu vou dar os exemplos agora do que Jesus faz e a sua pergunta do que nós temos que fazer. Que fé é essa que salva? É a emuná. É aquela que nos transforma em seres certos e que não duvidam, mas não por cegueira espiritual. Certos e que não duvidam por absoluta consciência espiritual. É exatamente o inverso. Para atingirmos essa consciência, nós temos que nos tornar como Deus. Para nos tornarmos como Deus, os exercícios são, já dizia para a mãe Sorananda, nós começarmos com coisas mais fáceis. Trabalho que se faz, meditação. É fundamental que nós meditemos, não precisa ficar 3 horas meditando, 4. Pode-se meditar períodos curtos, desde que bem vividos, bem intensos. Ao fazer isso, nós ampliamos a nossa consciência, aquela história que está profunda sai, e eu posso começar a trabalhar com ela. A meditação, portanto, é fundamental. E exercícios. Exercícios de vontade. O que eu quero fazer com a minha vontade, com a minha fé? Eu quero conquistar esse objetivo aqui. A Fernanda vai dizer naquele livrinho ali, você veja bem o que é. Trabalhe com meditação. A oração é um outro instrumento altamente poderoso. E você, ao fazer isso, você vai entrando nesse reino da certeza. E ao conquistar os primeiros objetivos, você quer vencer um hábito que você tem que precisa ser vencido. Escolha. Por exemplo, parar de fumar. Por exemplo, qualquer coisa. Medite. Trabalhe profundamente dentro de você. Faça isso todos os dias. Vai parecer uma montanha absurda à sua frente, geralmente. Mas Jesus usou uma analogia com a montanha, eu acredito que não foi de nenhuma forma aleatória, foi absolutamente proposital. E esta fé que salva, Jesus utilizou o tempo inteiro. Ele falava para todas as pessoas que ele curava, para todas as pessoas que ele fazia ressurgir ou sair, por exemplo, aquela mulher que teve 12 anos de hemorragia e que diz, eu vou encostar na fibra do seu tali. O bom judeu, ele carregava o tali o tempo inteiro. Eu vou encostar na fibra do manto e ali eu vou estar curada. E quando ela faz isso, ela fica curada. E Jesus para e diz, alguém me tocou. Quer dizer, quando Jesus está falando, é bom, temos que lembrar o seguinte,
não é a figura humana de Jesus, é a figura divina do Cristo que ele fez questão de mostrar claramente para todos como presente nele e que está presente em todo mundo e que pode se tornar realmente presente em todas as pessoas que assim queiram. Quando ele fala alguém me tocou, mas todo mundo está te tocando, assim não, alguém me tocou. E a mulher, achando que tinha feito errado, tinha ficado curada, se identifica e ele se despede e despede todas as pessoas com essa mesma frase. Portanto, a pergunta: a fé salva? Salva. Ele disse: a tua fé te salvou. E vai repetir isso muitas vezes. Vocês querem ver? Lembrem da história do servo do centurião, que chega para ele, manda um recado dizendo que o servo doente em casa estava doente, mas que ele era o único que mandava por todos, mas ele pede a Jesus que apenas uma palavra fosse dita e que haveria a cura do seu servo. Jesus olha para os seus companheiros e diz assim: não vi fé como esta ainda em Israel. Essa fé era a crença, acreditar em Deus? Não. Era esse movimento de certeza, de força, naquele momento absolutamente contraída num processo que o centurião tinha certeza que uma palavra dita ia levar a esta cura. E ele diz: pode ir para casa, o teu servo está curado. Vocês lembram da passagem que os discípulos estavam no lago de Tiberíades e Quineré, e a barca onde eles estavam eram todos pescadores, é tomada por uma tempestade. Há 2 passagens dessas escritas nos Evangelhos. A primeira delas, os discípulos estavam no meio da tempestade e Jesus dormia tranquilamente, o barco balançando e os discípulos desesperados e a vela batendo. Quem conhece barco já tomou tempestade sabe que realmente é uma coisa meio apavorante você ser tomado por uma tempestade num barco, né, sem recursos. E eles ali, de repente, Jesus dormia ali. Quando eles veem que não aguentam, vão lá e sacodem Jesus. Essa alegoria é linda. Ele levanta e fala assim, primeira frase dele: homens de pouca fé. Ora, era fé em Deus, né? Se Deus existe ou não existe, se Deus é fé, ou se é homens de pouca fé, que faz arrumar que pare, e as tempestades parem, os discípulos ficam ali. Ora, aquilo é analogia. Pastorino fala muito bem na sua obra, quando ele fala da coisa do Cristo interior. Esse Cristo interior está dormindo dentro da gente. Quando as tempestades batem, o que a gente faz é sair igual barata tonta, correndo aqui e ali, medo, dúvida. Ah, meu Deus do céu, até que alguém se lembra de tocar no Cristo interno. Quando esse Cristo interno é tocado, teve alguém que teve esse mérito. Ele levanta com absoluta calma, calmo permanente o tempo inteiro, mesmo no meio das maiores tempestades, e para. Esta fé salva. Há um outro processo de tempestade também, mas não tempestade, numa noite escura, os discípulos do barco, e de repente vem alguém se aproximando, caminhando sobre as águas. Num primeiro momento também se apavoram, começam a bater, achando que era um fantasma que vinha caminhando ali. Começou uma discussão entre eles, porque eles começaram a divisar e reconhecer a figura de Jesus caminhando. E Pedro, que era o mais atirado, fala: se és tu mesmo, fala que eu vou a ti. E Jesus vem, Pedro sai pela água, com o pé andando, e vai chegando perto dele, e daqui a pouco ele se dá conta do seu condicionamento. Eu não posso andar em cima da água, isso não está certo. A onda, a dúvida, medo, vai afundando, e aí piorou. Aí ele diz: Jesus, pelo amor de Deus, me salva. Pega, assim, homem de pouca fé. Muito bem, tá aqui usando. Essas pedras eram outras, né? O caminho das pedras era outro. Era verdadeiramente o caminho das pedras. Tem uma sobre falta, bom, são tantas, quase todas. Há uma história de 2 cegos que o procuram, a nuance de todas as situações que Jesus passa
mostra a profundidade dos ensinamentos que são deixados ali, porque se prestam entendimentos profundos e diversos por todos eles. Alguns aparentemente são repetitivos, não são. 2 cegos o procuram e esses 2 ficam gritando atrás dele, pedindo que ele o curasse. Ele para uma hora e fala assim: vocês querem ser curados? Aí o cego diz para ele: se você quiser, você me cura. Ele assim: você quer? Eu quero. E eu sei que o Senhor quer. Quando ele fala isso, vocês levantam que vocês estão curados. A fé de vocês salvou. Esse era o mote. A fé salvou. E ao... Por exemplo. Ele curou e depois falou com Jesus, né? Ele queria continuar sendo banco, mas Deus curou e ele não pode desdobrar e tal. Como caso desse, né? Bom, tem vários, né? Tem vários. Tem um de falta de fé. É um exemplo claro do que seja falta de fé. Que nós temos. Em Nazaré, na sua cidade natal, Jesus chega lá. E como ele era conhecido desde criança, cadê a fé que as pessoas tinham? Né? Ninguém teve fé naquele processo. Aquele homem ali era aquele cara que eu conhecia. Não fez quase nenhuma cura, não fez milagre nenhum, e foi posto para fora da cidade quase morto se ele não se desmaterializasse e saísse do meio das pessoas. E ele fala uma frase que ele diz assim: nenhum profeta é malquisto, profeta verdadeiro, a não ser na sua própria terra, na sua própria família. É verdade. Porque conhecem exatamente como Jesus de uma forma muito mais... Como é que eu vou acreditar nesse cara que eu vi fazer tantas coisas que não tinham nada a ver com essa visão de profeta? Isso é um ótimo ensinamento também para nós. Todos nós somos profetas, não somos da nossa própria terra, mas podemos, isso não nos estimule a esse processo. Bom, eu acho que falei, e tem o último, 2 últimos que são os fundamentais. O que levou a frase conhecidíssima de que a fé renova e não tem. Jesus passa com seus discípulos, andando, como ele fazia, caminhava no navio, caminhante, e quando eles pararam embaixo de uma figueira, não tinha fruto nenhum, ele fala: daqui por diante ninguém coma mais fruto de ti. Então tinha umas coisas interessantes. A figueira seca completamente. No dia seguinte, os discípulos passam e dizem: mestre, aquela figueira que tu usa uma palavra, amaldiçoou, né? Você fala assim: você se surpreende com tão pouca coisa. Aquele que tem fé verdadeira, olha para esse monte, provavelmente eles vão para a Galileia, ou na Judéia, e diga a esse monte: vá daqui para ali. Se ele tiver emuná, essa palavra que ele usa, certeza, assim será feito. Ora, isso pode parecer uma alegoria pura e simplesmente, mas o significado profundo, quantos montes nós enfrentamos na nossa vida, e nós não temos o movimento de entender isso para que a gente possa dizer. O dizer é a palavra, é a força, é o movimento, é a vontade, é o exercício desse poder. E o monte se move. Jesus não falou as coisas à toa, porque ele não falava como ele. Agora que eu quero encerrar. Aí nós vamos nos valer do último dos 4 evangelhos canônicos, o Evangelho de João, onde Jesus faz uma linda descrição e realização do que ele era realmente. Ele vai repetir umas 10 vezes que nenhuma daquelas obras que ele fazia era ele que fazia. Não era Jesus, a figura física, mas sim o Pai que nele habita. É que fazia aquelas obras, e tudo que ele dizia, tudo que ele fazia nesta ligação, absolutamente andando pelo mundo. Quando ele ressuscita Lázaro, retira Lázaro, que é um simbolismo profundo, ele fala uma frase: aquele que tiver fé em mim, e o em mim não era na figura Jesus, que virou, como está muito bem descrito nessa mensagem, o chefe de uma religião. Ele nunca foi isso, nunca se propôs a isso. Ele estava revelando Cristo, o Messias, essa palavra, o ungido,
A nossa natureza crística que nós temos, quem tiver fé nesta natureza crística, promove uma frase capital: ainda que esteja morto, viverá. Então, nós estamos numa morte e acreditamos que sair dessa morte, alguém que acredita no mundo espiritual, que você pode ir para o mundo espiritual e estar liberto dessa morte. Eu posso estar morto aqui e morto lá, vivo aqui e vivo lá. Estar vivo significa algo muito mais profundo. É um estado de consciência que me faz, a partir desta percepção e desta fé, realizar as obras do Pai. E ele vai dizendo isso o tempo inteiro. E quando o momento que ele é questionado diretamente pelos sacerdotes à sua volta, ele diz: a obra do meu Pai que eu faço é só uma. Não há tergiversação nesta frase. A obra é só uma: ter fé naquele que ele enviou, que é o Cristo. As religiões distorcem isso para dizer: acredite em Jesus e você está salvo. Veja como está vinculado nitidamente aqui o conceito de obra e fé. Ele diz: a obra que deve ser feita é só uma. Realizar esta fé no Cristo significa entrar em sintonia, em aderência, em unificação com Ele. Feito isto, tudo o mais está feito. As nossas dificuldades materiais cedem, todas as nossas deficiências cedem, porque nós trabalhamos nesta unificação. Voltando a um verbo hebraico, chuvu, que vem do substantivo chuvá, ou retorno, que era o grito primordial. Jesus começava sempre as suas prédicas dizendo amém, amém, que foi traduzido por em verdade, deveria ser emet, emet, mas ele dizia amém, amém, ou seja, materialize isso no corpo, no plano físico que eu vou falar. E quando falava, terminava sempre dizendo: assim disse o Pai que está em mim. E assim se faça como o Pai deseja que seja feito, não por rendimento passivo da nossa vontade. É uma vontade externa que a gente acredita que seja de Deus e muitas vezes, na maioria das vezes, não é. Mas para que ela seja realmente, não pode ser também a do nosso ego. Tem que ser a vontade da nossa unificação com Ele. Amém, amém. E gritava: chuvu, retornem, voltem à natureza original. Essa natureza original há de se manifestar aonde quer que vocês estejam. Qualquer posição, qualquer momento da vida, qualquer situação, encarnados, desencarnados, não é nosso estado externo que determina. Eu posso viver 90 anos no mundo físico, realizando a divindade, estando no céu todo o tempo. Era isso que a gente tinha para fazer juntos. Desculpa, é que passou muito tempo. Aqui na cadeira do hoje tem um grande exemplo do velho Padre Pio. Deus nunca me deixou. O Padre Pio sabia muito bem o que era fé. Ele realizou isso o tempo inteiro, lutando como homem que foi, com as suas... Né? Mas é lógico que a gente tem dúvida, que a gente tem medo, que sim, quando a gente vai orar, ninguém vai sair daqui. Mas no momento que eu reconheço isso, mas que reconheço que há algo a mais a ser percebido, trabalhado e buscado, oração, meditação, a oração com... Ó, você lembra uma coisa muito? Nessa história dos evangélicos de ser herege ou não, você encontra uma vivência. Porque às vezes, como é que pode alguém numa igreja daquelas caça-níquel e conseguir alguma coisa? Porque aquela pessoa, quando vai, ela se movimenta, ela faz essa vontade, esse combustível entra em ação. Aquela pessoa que está ali clamando no divino, pedindo com força, ela está elevando um processo que vai ter uma resposta de uma natureza divina
não é o nosso tema de hoje, muito diversa daquilo que nós pensamos que ela seja. As respostas divinas, a natureza divina, são reveladas apenas à simplicidade, ou seja, a quem se unifica. Simples significa único. Como dizia Yogananda, repetimos Jesus, que o teu olho seja único, para que você possa contemplar a Deus sem a separação da dualidade, do medo, da dúvida, do santo da falta de fé. A fé só. Vamos fazer uma solução? Desculpa mesmo, gente. Eu quero só dizer para vocês que no início dos trabalhos, no início da nossa conversa, que é um trabalho estrutural, havia aqui, não só ligados a nós, ligados a outros irmãos que não estão conosco aqui, um número muito grande de entidades que foi propositalmente aqui trazida. Não acontece sempre, mas esses dias especiais, antes da semana de um dos grandes mensageiros que passou pelo mundo, como Antônio de Pádua, que fez valer esta fé. Nesses trabalhos havia uma quantidade enorme, talvez contadas às centenas, dessas entidades que foram aqui trazidas e que eu só quero compartilhar com vocês. Muitas delas foram libertadas completamente, muitas delas realizadas. Essas obras, essa obra que foi feita aqui com Paripi, todos aqueles que aqui estão, aqueles que nós citamos e aqueles que nós não citamos, porque há trabalhadores aqui, há poucos frutos velhos, há uma infinidade de seres que aqui trabalham, infinidade não, mas uma não numerada quantidade, impossível de numerar. Muitos ligados a nós, muitos de nós vamos sair daqui hoje com absolutamente uma potencialidade revivida para que nós possamos retomar o processo da nossa vida. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, nós nos guardemos naquilo que importa a todo o tempo. A grande cura que se dá pelo Espírito, na verdade não cura o Espírito. O Espírito é santo, é único. A cura significa unificar o que está separado e quebrado, que são os aspectos do nosso ego, carregando as ilusões. Quando isso é feito, o Espírito surge em toda a sua plenitude em nós, nos santifica, nos redime, nos transforma, nos faz ser como Deus. Sendo como Deus, nós somos um poder único a realizar aquilo que Deus, quando entendido em sua plenitude, realiza. Unificar mal e bem, de modo que os dois, transformados na realidade única, transcendam muito os nossos conceitos parciais e vazios. Nesse momento, Padre Pio, Paramahansa Yogananda, Antônio de Pádua, um branco, a cada um de nós que aqui está com um manto de libertação, e estenda esse manto onde seja necessário, aos nossos amados, que nós amamos tanto, aos nossos pais, filhos, maridos, mulheres, irmãos, mas que estendam também a humanidade inteira, até que nós saibamos que somos todos, não em conceito, mas em verdade, deuses. E saímos daqui absolutamente convictos
que esse poder pode e deve ser conscientizado e exercido. Não amanhã, não no ano que chega, mas agora, nesse exato instante. Obrigado a vocês. Mais uma vez, desculpa pelo nosso tempo. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos.